Oi, gente, tudo bem? Nós vamos falar do estudo da circunferência. Vamos falar aí dos conceitos de ângulo central e ângulo inscrito. Lembrando, que os módulos da prova são do módulo 22 ao módulo 26. Então, o módulo 23, que é o que nós vamos nos referir agora, ele fala a respeito de ângulo central inscrito. O próprio nome diz, ângulo central. Ele está no centro da circunferência. O ângulo central forma aqui, ele pega uma parte, da circunferência, esse arco aqui. Nesse exemplo, esse arco mede 70 graus. O ângulo central tem o mesmo valor do arco que está na frente dele. Então, x é igual a 70 graus. Então, sempre lembrar que o ângulo central, ele tem o mesmo valor do arco que está na frente dele, 70 graus. Então, x é igual a 70. Diferente do que acontece aqui. Que aqui o x é o ângulo inscrito. O que é ângulo inscrito? Ângulo inscrito é o ângulo que está na circunferência, certo? O ângulo que está na circunferência. Lembrando que circunferência é essa parte externa, certo? O ângulo inscrito, ele não vai ser igual ao arco que está na frente dele, ele vai ser metade. Quem é o arco que está na frente dele nessa situação? 110. Então, é só pegar 110 dividido por 2, que a gente obtém o ângulo inscrito, que é 55 graus. Terminou a questão. Então, sempre lembrar que o ângulo inscrito, ele é metade do arco que está na frente dele, e o ângulo central, ele é igual ao arco que está na frente dele, certo? Se fosse ao contrário, se o exercício fornecesse o ângulo inscrito e pedisse o valor do arco correspondente, ou seja, o arco que está na frente dele, se a gente sabe que o inscrito é metade do arco que está na frente dele, então era só pegar o valor do ângulo inscrito, que é 55, e multiplicar por 2, que a gente obteria o valor de 110 graus, que é o arco que está na frente dele. Agora, uma outra questão aqui, ele envolve os dois ângulos. Ele envolve o ângulo inscrito, sempre lembrando, gente, que o ângulo inscrito ele está na circunferência, e o ângulo central, ele está no centro da circunferência. Está aqui no centro. Guarda essa regrinha. Então, vocês podem perceber uma coisa, que os dois estão na frente do mesmo arco. Só vocês verem a abertura. Os dois estão na frente do mesmo arco. Então, se a gente obter o valor desse arco, a gente obtém o valor do ângulo inscrito. Então, esse ângulo aqui de 70 graus, ele está no centro da circunferência. O central que é do arco que está na frente dele é igual. Então, esse arco aqui mede 70 graus. Mas o ângulo inscrito, ele está na frente do mesmo arco. E o ângulo inscrito é o que do arco que está na frente dele? Metade. Então, é só pegar x é igual a 70 dividido por 2, x é igual a 35 graus. Aqui uma outra questão. Vocês percebem, gente, que a gente tem dois ângulos inscritos. Esse ângulo está na circunferência e esse também está na circunferência. E olha que interessante, os dois estão na frente do mesmo arco. Esse está na frente do arco de 60 graus. E esse ângulo x que é inscrito também está na frente do mesmo arco que mede 60 graus. Ângulos inscritos que estão na frente do mesmo arco, logo eles possuem o mesmo valor. Aqui x é igual a 30, certo? Mas provando por cálculo, era só se a gente sabe que o inscrito é metade do arco que está na frente dele, então era só fazer x é igual a 60 dividido por 2, x é igual a 30 graus. Mas é uma questão e nem precisa de conta, porque os dois estão na frente do mesmo arco, logo os dois possuem a mesma medida, certo? Agora vamos dar uma avançadinha. Vamos lá, calcule o valor do arco BC menor. E a gente pode ver nessa situação que a gente tem dois arcos BC. A gente tem do B até o C e tem do B até o C, certo? A gente tem o menor, que é esse pedacinho, e tem o arco BC maior, que pega metade da circunferência mais esse pedaço,
certo? Ele quer o menor. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que achar outras informações para a gente chegar nesse pedacinho aqui, no menor, no BC menor, certo? Então, ó, sempre que tem o O, quer dizer centro. Então, esse segmento, ele está cortando o ponto O, ou seja, está cortando, está passando pelo centro da circunferência. Se ele está passando pelo centro da circunferência, esse segmento é o diâmetro, certo? Que o diâmetro ele divide a circunferência em duas partes iguais, certo? Então, a gente tem que lembrar que o total de uma circunferência em graus, em ângulo, é 360. Metade de 360 vai ser 180 graus. Então, a gente sabe que tudo isso daqui, esse arco, mede 180 graus. Aqui também tudo isso é 180 graus, mas isso não precisa a gente colocar, certo? Então, a gente quer achar esse pedacinho que é BC. E a gente sabe que esse ângulo aqui, ó, como eu falei para vocês, o O representa centro. Consequentemente, esse ângulo aqui é um ângulo central. E ele é o que do arco que está na frente dele? Ele é igual, o ângulo central é igual ao arco que está na frente dele. Quanto que mede o arco que está na frente dele? 80 graus, certo? Então, aqui, ó, 80 graus. Mas esse exercício, se ele tivesse dado 80 aqui, a gente saberia que aqui é 80, certo? Aqui já deu pronto que aqui é 80. Mas se tivesse dado 80 aqui, era só a gente colocar o 80 aqui, porque a gente sabe que o central, o ângulo central, tem o mesmo valor do arco que está na frente dele, certo? Então, a gente já tem 180 mais 80, 260. E a gente sabe que tudo, a volta completa de uma circunferência, o total é 360. Então, para a gente saber esse pedacinho, a gente vai pegar 360, que é o total, menos o que a gente já tem, que é 180 mais 80, que é 260, que vai dar 100 graus. Então, a gente já sabe que BC é 100 graus. Que ele pediu o arco menor BC. Se ele tivesse pedido o arco maior BC, aí seria 180 mais 80, seria 260, certo? Essa atenção que vocês têm que ter. Então, uma outra questãozinha aqui, que ele pede, calcule o ângulo B, né? Aqui sobrou ali, né? Calcule o ângulo B e o arco AB. Calcule o ângulo B e o arco AC maior, certo? Então, aqui é O, gente. Arruma aí para mim, por favor. Calcule o ângulo B e o arco AC maior. No trabalho tem questões parecidas com essas, né? Que vocês vão precisar desses conceitos. A gente falou muito em aula. Então, aqui ele quer esse ângulo. Vamos nos concentrar nisso primeiro, que é o ângulo B, certo? Então, nós vamos lembrar a mesma coisa que eu falei para vocês. A gente vai lembrar, ó, se a gente achar esse ângulo, dá para vocês perceber que C ligando com A, ligando com B, forma um triângulo. E a gente sabe que a soma dos três ângulos em qualquer triângulo é quantos graus? 180 graus. Então, se a gente achar o valor desse ângulo, é só a gente fazer a continha para ver quanto falta para 180 graus, certo? Então, a gente vai lembrar, ó, como aqui esse segmento está cortando o ponto O. O representa o que? Centro. Logo, o segmento AB é o diâmetro da circunferência, ou seja, está dividindo a circunferência em duas partes iguais. Então, esse pedaço aqui é 180. Consequentemente, aqui também é 180, porque 180 mais 180, 360. A gente não precisa colocar aqui em cima, só coloca nessa parte de baixo, porque aí esse ângulo C, a gente lembra que o ângulo que está na circunferência é um ângulo inscrito. O ângulo inscrito é o que do arco que está na frente dele? Metade. O arco que está na frente dele é o 180 graus. Então, para achar o ângulo C, é só pegar 180 e dividir por 2. Que vai ser 90 graus, certo? E agora, para achar o ângulo B, ou a gente já faz logo de cabeça, ou a gente monta uma equaçãozinha, certo?
A gente sabe que 90 mais 40 é 130. Então, a gente sabe que a soma dos três ângulos juntos é 180. Então, para achar o ângulo B, é só pegar 180, que é a soma dos três, e tirar o que a gente já tem, que é a soma desses dois, que é 130, que vai dar 50 graus, certo? Então, já poderia pegar 90 mais 40, que vai dar 130, e depois 180 menos 130, e vai ser 50 graus. Ou quem quiser fazer mais detalhadinho, chama aqui de x e coloca x mais 90 mais 40. Quanto que corresponde à soma desses três ângulos? 180, que é a soma dos três ângulos em qualquer triângulo, 180 graus. Aí faz 90 mais 40, 130, igual a 180. X é C igual, formou uma equaçãozinha. A gente quer achar o valor do x, então tem que deixar ele sozinho desse lado. Copia o 180, sempre copia quem já está depois do igual. Para ele ficar sozinho, a gente tem que tirar o 130 daqui. Aí ele é positivo, ele vai para lá, tem que trocar o sinalzinho, negativo. 180 menos 130 vai dar 50 graus. E a gente já fez mais reduzido aqui em cima. Então, quem quiser, faz mais simplificada aí as equações que surgirem aí nos exercícios. Aí, além disso, além do ângulo, então aqui a gente já respondeu a primeira questão, 50 graus, primeira pergunta. E aí ele pede o valor do arco AC maior agora, certo? Então, para a gente achar o AC maior, vamos identificar ele. O menor é esse, que vai do A ao C, e o maior é esse, que vai do A, pega aqui, vai até aqui, ó. Tudo isso. Então, aqui, para a gente achar o AC maior, então é só a gente já sabe que uma parte dele é o 180 mais BC. Então, a gente lembra que o ângulo A aqui é um ângulo inscrito, que ele está na circunferência. Ele é o que do arco que está na frente dele? Metade. Então, 40 é metade de que valor que dá 40? Então, para a gente achar o valor do arco, agora é o caminho contrário, é só multiplicar por 2, que vai dar 80 graus. Que metade de 80 vai ser 40. Então, sempre lembrar que o inscrito ele é metade do arco que está na frente dele. Que aqui já é o contrário, não forneceu o arco e forneceu o ângulo. Quando fornecer o ângulo, é só pegar o ângulo e multiplicar por 2, que a gente obtém o arco. Porque 80 é metade de 40, certo? Perdão, porque 40 é metade de 80, certo? Então, 80 por 2 resulta em 40, que o ângulo inscrito ele é metade do arco que está na frente dele. Agora, a gente já tem o AC maior. O AC maior vai ser 180 mais 80. Então, o AC maior aí vai ser 260. Aí terminou o nosso exercício, certo? E se ele te pedisse aí o AC menor, aí era só fazer 360 menos 260, que ia dar 100, certo? Então, esse pedacinho seria 100. E realmente é verdade, porque aqui é 50, o inscrito, o ângulo inscrito ele não é metade do arco que está na frente dele, metade de 100, 50, certo? Então, essa parte aí de ângulos, né? Estudem bem. Agora nós vamos falar aí, gente, do módulo 24, né? Depois do módulo 23, tem o módulo 24, perdão, que é a propriedade das raízes da equação do segundo grau. Lembrando que raízes, gente, é o valor da letra que tiver na nossa equação. Então, vou começar aí com a questão mais simples, que ele pede para a gente calcular a soma e o produto das raízes das equações a seguir. Então, a gente não precisa fazer a forma de Bhaskara ou usar outro raciocínio para obter os valores de x e depois somar esses valores e depois multiplicar para resolver. Que ele pede a soma e o produto das raízes, né? As raízes, quando fala raízes, né? É a incógnita, né? É a letrinha envolvida na nossa equação. Então, a gente não precisa resolver essa equação
para somar e esses valores e depois multiplicar esses valores. É só a gente usar essas fórmulas, tá? Forma da soma e forma do produto. Mas para isso, a gente tem que saber identificar certinho quem que é o A, o B e o C, que é bem simples. O A, gente, é o valor que está na frente da letrinha ao quadrado. Já coloca do lado, antes de começar a resolver. A igual a 4. O B é o valor que está na frente da letrinha que não está ao quadrado, no caso é menos 2, não esquece de levar, menos 5, perdão, não esquece de levar o sinalzinho. E o C é o valor que está sozinho, sem letra nenhuma. Então, C igual a 12. Depois que vocês identificaram quem é cada um, aí substitui na fórmula. O B, ó, copia aqui menos. Como o B é negativo, abre parênteses para separar os sinais. Tudo isso, ó, dividido pelo A, que é 4. Sempre que tem um menos na frente do parênteses, quer dizer o oposto. Ele troca o sinalzinho do número que está dentro. Como é menos, vai passar a ser mais. 5 quartos. A gente pode parar aqui, tá? Porque 5 dividido por 4 dá decimal, não dá para simplificar essa fração. Se quiser, pode parar aqui ou dividir, né? Transformar no número decimal, certo? Agora, depois disso, a gente vai usar a fórmula, a gente já calculou a soma. Então, a soma dos valores de x das raízes dessa equação é 5 quartos. O produto, né, a gente vai descobrir quanto que vai dar a multiplicação dos valores de x, né, dessa equação. Então, é só dividir C por A. C é 12 e o A é quanto? 4. Aí aqui, como dá uma divisão exata, divide 12 por 4, vai dar 3. Então, terminou o exercício. Então, se eu pedir para vocês, como também tem aí no trabalho, soma e produto das raízes das equações, é só usar essas fórmulas, tá? Vocês não precisam obter os valores de x e depois somar eles e multiplicar eles. É só usar essas fórmulas que é bem mais rápido. Letra B, mesma coisa. Sempre identifica certinho quem é o A, o B e o C. O A é o valor que está na frente da letrinha ao quadrado, que é 5. O B é o valor que está na frente da letrinha central ao quadrado, que é 10. E o C é o valor que está sozinho, sem letrinha nenhuma, que é menos 13. Depois é só substituir na fórmula, certo? Uma coisa que eu não falei aqui, se você lembrar que quando o B é negativo, com menos da forma vai ficar positivo, vocês nem precisam fazer tão passo a passo. Igual aqui vai acontecer ao contrário. Ó, no caso, aqui é negativo e o B é positivo, com menos da forma vai ficar negativo. Eu só vou copiar menos, não esquece de fazer passo a passo. Copia o sinalzinho de menos, no lugar do B vai colocar o valor dele, que é 10, vai ficar menos 10, sobre o A, que é 5. Aí vai fazer a regrinha de sinal, menos com mais, menos. Então, menos 10 dividido por 5, menos 2. Então, sempre lembrar, sinais diferentes é negativo na divisão e na multiplicação, mesma regrinha. Letra C, para achar o produto, é C dividido por A. Quanto que é o C? Menos 13. Quanto que vai ser o A? 5. Então, aqui, ó, eu posso parar aqui, porque menos 13 dividido por 5 vai dar decimal. Então, não preciso resolver quando dá resolver a divisão quando vai dar decimal. Se resolver, não está errado, certo? Então, parou aqui. Agora, nós vamos falar de uma parte bem importante que tem no trabalho, vai cair na prova também. Determina as raízes das equações abaixo pela fórmula de Bhaskara. Tá? Quando fala raízes é o valor de x ou outra letrinha envolvida na equação, certo? Então, vocês têm dois caminhos para resolver esse tipo de equação, ou pela fórmula de Bhaskara, ou por soma e produto, certo? Vai ter questões que eu vou deixar livre e tem questões que eu vou pedir pela fórmula de Bhaskara, tá? Igual está aí no trabalho, certo? Outra coisa que eu lembrei de falar para vocês nessa outra questão, aqui vai dar para eu falar também, que aqui a gente vai identificar quem é o A, o B e o C. Então, para aplicar a fórmula de Bhaskara, a gente vai usar um raciocínio parecido que a gente usou no anterior. Primeira coisa, tem que identificar quem é o A, o B e o C.
O A, gente, sempre é o valor que está na frente da letrinha ao quadrado. Aqui, ó, quando não tem nenhum valor, a gente sabe que é 1. E o B é o valor que está na frente da letrinha sem estar ao quadrado, menos 8. E o C, ó, é o solitário, sem letrinha nenhuma, 15. Depois que identificou certinho quem é o A, o B e o C, substitui no delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B, gente, quando o B é negativo, a gente coloca parênteses, vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o 15. E sempre lembrar, gente, que menos 8 ao quadrado, quando a gente tem um número negativo ou positivo elevado ao quadrado, sempre vai dar positivo. Porque menos 8 ao quadrado significa que a gente vai multiplicar o menos 8 duas vezes por ele mesmo. Vai ficar menos com menos, mais 64. Aí aqui a gente faz a regrinha de sinal, coloca o menos, né? Sempre que aqui for, se o negativo só for aqui, a gente já coloca o negativo aqui embaixo. Mas tem o significado disso, é porque menos com mais é menos, e depois menos com mais vai ser menos, certo? Sempre lembrar sinais diferentes negativo e sinais iguais positivo. Menos com mais, menos, menos com mais, menos. Então, aqui, sempre faz a regrinha de sinal antes e depois multiplica como fosse tudo positivo. Já fiz a regrinha, depois eu venho. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 15, 4 vezes 15, aí vai ser 60. Então, delta vai ser igual a 64 menos 64. Então, achamos um delta aí fácil da gente resolver. Aí, usamos a primeira parte do delta. E depois, a gente vai substituir na outra parte da fórmula, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Porque o objetivo é a gente obter o valor da letrinha, que no caso aqui na nossa equação é o x, certo? Então, x vai ser igual, lembrando mais uma vez que raízes é o valor da letra, que no caso aqui nessa equação é o x. Então, agora é só substituir. O B, gente, ele é negativo. Então, eu vou colocar menos da fórmula, abre parênteses, sempre que for negativo, coloca entre parênteses, ó, para separar os sinais. Mais ou menos raiz de delta. Quem que é o delta? 4, dividido por 2 vezes o A, 2 vezes o 1, certo? Aí a gente vai fazer aqui a continha. X vai ser igual. Sempre que tem um menos na frente do parênteses, ele vai trocar o sinalzinho do número que está dentro. Se é menos, vai passar a ser mais. Vai ficar 8 mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é quanto, gente? 2, que 2 vezes 2 é 4. Dividido 2 vezes 1, 2. Aí a gente vai achar o x1 e o x2. Vai fazer duas continhas sempre. Aí a gente vai fazer uma continha com sinal positivo e uma outra com sinalzinho negativo. Vai fazer 8 mais 2 dividido por 2. 8 mais 2, 10, dividido por 2, 5. Depois, uma outra continha com sinal negativo. 8 menos 2 dividido por 2. 8 menos 2, 6, dividido por 2, 3. Então, aqui é a resposta. Esses valores são as raízes da nossa equação, certo? Que vai fazer que se a gente substituir o 5 ao quadrado menos 8 vezes 5 mais 15, o 5, que é o primeiro valor, resolver vai dar zero. Então, se a gente substituir o 3 ali no lugar do x, colocar 3 ao quadrado menos 8 vezes 3 mais 15, também vai dar zero. Então, esses valores fazem com que essa igualdade aqui seja verdadeira, realmente resulte em zero. Agora, aí tem uma outra questão, gente, que eu cobrei no trabalho, também vai ter na prova, para vocês conseguirem fazer por soma e produto, tá? Como eu já falei para vocês na aula, por soma e produto é bem mais simples, mas não é toda equação do segundo grau que é possível, certo? A maioria que é possível a gente fazer por soma e produto é sempre quando o A é 1, ou seja, o valor que está na frente do x ao quadrado for 1, certo? Tem algumas exceções também, que mesmo A sendo 1, não é possível por soma e produto.
Claro que eu vou dar para vocês, quando pedir por soma e produto, vai ser situações que são possíveis. Por soma e produto, é bem simplesinho, a gente vai lembrar dessa fórmula. X ao quadrado menos sx mais p igual a zero, certo? Então, a gente vai lembrar que o último valor aqui é o produto, aqui P de produto, e a gente vai lembrar que esse valor aqui que está na frente do x, ele é a soma, ele é o oposto da soma das raízes, certo? Então, a gente sempre pensa no produto primeiro. A gente vai pensar em dois valores que multiplicados resultam em 12 e que somados resulta no oposto de menos 7. Quem que é o oposto de menos 7? Mais 7, certo? Por causa da formulazinha aqui, menos a soma, ou seja, é o oposto da soma. Então, sempre ao contrário do valor que está aqui, certo? Então, dois valores que somados resultam em 12 e que multiplicados resulta em menos 7, quais seriam esses dois valores? Então, seria 3 e 4, porque 3 vezes 4 é 12, e se a gente pegar 3 e somar com 4, vai dar 7. E 7 não é o oposto de menos 7? Então, x1 é 3 e o x2 é 4. Bem mais rápido, né, do que o Bhaskara. Então, em algumas situações, vale muito mais a pena quando é possível, né? Ou seja, quando o A for 1, né, e for possível, fazer por soma e produto ao invés de fazer por Bhaskara. Certo, gente? Então, é isso. Vamos aí para outra parte. Eu vou dividir esse vídeo em dois. Essa é a primeira parte.